Amém, meus irmãos? Achou o texto lá? Se não achou, pode olhar no telão, tá fácil. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. A gente vai ler até o 16, porque a gente precisa passar toda a história aqui. Olha lá o que diz a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de pratas, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei da Síria, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgas as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Até aqui só, vamos ler até o 8. Pai, obrigado, nós louvamos a Ti, glorificamos o Teu nome, e sabemos, ó Deus, que somos gratos pela Tua palavra, que a Tua palavra, quando ela é ministrada, ela traz alegria, ela nos ensina, ela traz direção, e sabemos, ó Deus, que somos testemunhas vivas do poder da Tua palavra. Eu creio, Senhor, que nesta noite, enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, pessoas serão curadas aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que na Tua palavra tem cura, tem milagre, tem restauração, tem restituição. Pai, fala conosco de uma maneira extraordinária, não aquilo que queremos, mas aquilo que verdadeiramente precisamos ouvir. Assim nós glorificamos o Teu nome e Te adoramos em nome de Jesus. Só você que ama a palavra de Deus, dá um brado de vitória aí e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Graças a Deus. Queridos, vamos falar um pouquinho então sobre esse tema, recomeçar. Deus nos deu então a direção para falar hoje sobre alguém, né, que precisou recomeçar também, alguém que viu essa necessidade de um recomeço. Então eu queria fazer essa aplicação. Quando o rei Davi, ele morre, quem vai suceder então o trono, o reinado de Israel, é o filho Salomão. Quando Salomão então morre, esse reino que era unificado, era um só, não era um reino, não era um reinado único, um reino único, ele então vai se dividir. Ele se divide em 2 reinos, que é o reino do norte e o reino do sul. Aí para cada reino vai ter um rei e também uma capital. Então o reino do norte, a capital vai ser Samaria, e o reino do sul, a capital vai ser Jerusalém, não é? O reino do norte, todos nós sabemos que Israel tinha 12 tribos. Então o reino do norte, cuja capital era Samaria, vão ter 10 tribos. E o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, vão ser 2 tribos só, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, né?
Então a gente por aqui, a gente já vai saber por que que Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá, né? Judá então era essa tribo com essa divisão dos dois reinos que ficou ali, cuja capital então era Jerusalém. Por que que eu estou falando isso? Porque o texto vai nos falar que Naamã, ele era então o chefe do exército do rei da Síria, ok? Então a Síria tinha um exército muito poderoso naquela época, e Naamã era o chefe de todo o exército, ele era o comandante ali de todo o exército, ele que comandava esse exército. E a Bíblia vai nos dizer então, e fazendo essa interpretação, que quando esse exército da Síria, ele invade então a capital do norte, do reino do norte, que é Samaria, eles vão levar então uma menina presa, uma menina cativa, leva essa menina para trabalhar na casa de Naamã, para fazer os serviços ali junto com a mulher de Naamã. E aqui então vai desenvolver toda essa história. Essa menina então ela vai ficar sabendo da doença de Naamã, e ela vai falar para a mulher, e a mulher vai falar para Naamã, e Naamã vai até o seu senhor, aquele que era o maior, o rei, para poder conversar então sobre tudo isso. E a pergunta que a gente precisa entender aqui nesse contexto, que eu quero fazer já logo de começo, é o seguinte: por que é que Naamã, ele precisava recomeçar? Por que que Naamã precisava recomeçar? Por que é que eu e você, nós precisamos recomeçar? Porque a grande pergunta é, existe uma oportunidade de recomeço, mas por que é que eu preciso recomeçar? Essa pergunta é uma pergunta que muitas vezes ronda a nossa cabeça, não é verdade? Então eu queria, dentro desse texto, trazer algumas lições, por que é que Naamã precisava recomeçar, e por que é que eu e você precisamos recomeçar. Primeiro, o primeiro motivo por que eu e você precisamos recomeçar, que encontramos aqui, por que é que Naamã precisava recomeçar, é esse aí. Põe na tela o primeiro motivo, por que é que Naamã precisava recomeçar. Olha lá, ele precisava recomeçar porque ele estava doente. Repete comigo, ele estava doente, ok? Versículo 1 diz assim, a parte B, que ele era um homem valoroso, porém leproso. Então Naamã, ele tinha o valor dele, ele era uma pessoa respeitada, ele era uma pessoa conceituada, ele era um homem de guerra, ele tinha estratégias, ele liderava muito bem, ele era uma pessoa que ele era muito respeitada perante o rei da Síria e também por aqueles que ele liderava. Mas ele tinha uma questão, ele era leproso. E a lepra naquela época era uma doença que quem era diagnosticado com lepra, obrigatoriamente ele precisava se retirar do convívio com a sociedade. Então havia os leprosários que ficavam na saída da cidade, a uma certa distância, onde todos aqueles que eram diagnosticados com lepra precisavam se retirar e ir para esse lugar. Então, uma hora ou outra, com certeza Naamã ia ter que ir para lá. Não ia ter jeito para ele. O destino, dele já estava praticamente selado. Mais cedo ou mais tarde ele ia ter que se retirar, porque a lepra ela já ia começar a avançar e não tinha outro jeito. Ou separa, ou ela contaminava, outras pessoas poderiam pegar. Então, a Bíblia diz que ele era um homem muito valoroso, mas diz que ele era doente. Então, por que é que Naamã precisava recomeçar? Porque ele estava doente. Por que é que eu e você, nós precisamos recomeçar? Muitas vezes porque existem áreas na nossa vida que estão enfermas. Existem áreas na nossa vida, muitas vezes, que está doente, que estão enferma. O que é estar enfermo? Estar enfermo é estar talvez com um incômodo, não é? Se você tem uma dor de cabeça, essa enfermidade dá dor de cabeça, te traz um incômodo, começa a doer, você já não perde a concentração, aquilo já te tira, daquele equilíbrio, da sua estabilidade normal. Então, normalmente, às vezes a enfermidade é um incômodo, é uma perturbação, é algo que não está bem. Então, por que é que eu preciso recomeçar? Porque talvez existem áreas na minha vida que não estão bem.
Deus te trouxe aqui nessa noite porque talvez existem áreas na minha e na sua vida que precisam recomeçar, ou seja, que precisa de uma cura urgentemente. E muitas vezes a gente não quer reconhecer isso, mas Deus sabe que precisa. Então por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Por que é que eu preciso recomeçar? Porque talvez existem áreas na minha vida que por ela estar doente, ela também está sangrando. Você já esteve ao lado de alguém, não estou falando assim literalmente de uma enfermidade, mas de alguém que sangra na vida de outros? É terrível, pessoas que sangram na vida de outros. Como assim, pastor? Por exemplo, a ingratidão é uma doença que sangra muitas vezes na vida de pessoas. E quando aquilo começa a sangrar do nosso lado, é difícil ficar ao lado de pessoas que sangram com palavras de ingratidão. Pessoas que sangram, talvez muitas vezes com uma enfermidade de murmuração. Tudo, nada está bom. Sempre está murmurando. Deus está abençoando, Deus está cuidando, Deus está abrindo porta, Deus está provendo, Deus está agindo, Deus está fazendo, mas ela continua sangrando, murmuração de dia e de noite. Então talvez existem áreas na nossa vida que estão sangrando de dia e de noite, e nós precisamos então ser curados, e é por isso que nós precisamos de um recomeço. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você sai daqui hoje com essa enfermidade curada, em nome de Jesus. Pastor, não sou eu vim buscar por alguém da família. Então eu libero essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus, que ao você sair daqui, chegar naquele lugar, você vai levar essa cura da parte do Senhor, onde você pisar, onde você tocar a planta dos seus pés, a cura, o bálsamo, o escape, a saída que Deus está liberando hoje, você vai levar onde você chegar, em nome de Jesus. A Bíblia diz que tinha uma mulher que ela sangrava de dia e de noite. Quem é, pastor? A mulher do fluxo de sangue. Ela sangrou durante 12 anos. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é essa: há quanto tempo você sangra? Há quanto tempo essa doença ela tem tirado o teu sono? O sangrar pode ser também uma ansiedade. O sangrar pode ser também um medo. Porque uma pessoa ansiosa demais, ela fica sangrando dia e noite a sua ansiedade sobre a vida das pessoas. Não aconteceu ainda, irmão, mas está sangrando. É gente que nem está ferido, mas está sangrando. Porque você está ferido pela ansiedade, você está enfrentando uma enfermidade que ainda nem sangrou. Por quê? Porque a ansiedade é excesso de futuro na nossa vida. Não aconteceu, mas eu já estou sangrando antes de acontecer. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que se a ansiedade ela tem enfermado, tem feito você ficar doente, Deus hoje cura você isso e proporciona para você um caminho de recomeço em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Aleluia! Aleluia! E o problema da lepra aqui era o seguinte: a lepra ela então afastava a pessoa enferma das pessoas. Uma pessoa doente, seja talvez espiritualmente, emocionalmente, ela também afasta as pessoas da vida dela. Sim ou não? Conhece pessoas assim? Ela tem essa arte, esse poder de afastar as pessoas da vida dela. Por quê? Porque essa enfermidade, talvez emocional, espiritual ou talvez até física, precisa ser sarada e precisa de um novo recomeço. Então por que Naamã precisava recomeçar? Primeiro, porque ele estava doente. Segundo, por que Naamã precisava recomeçar, pastor? 2 Reis 5:3, coloca lá, 5:3 para mim, olha lá. E disse esta a sua senhora. Quem que é que falou aqui? Foi a moça, a menina que foi levada cativa. Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está onde? Em Samaria. Por que Naamã precisava recomeçar? Anota aí a segunda lição que a gente aprende aqui. Porque ele precisava de destino. Tá, glória. Por que Naamã precisava recomeçar? Porque ele precisava de destino. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje?
porque hoje você vai ter uma resposta de Deus, e Deus vai dar um destino para você aqui hoje, em nome de Jesus. Talvez há muito tempo você tenha orado, você tem pedido, você tem clamado e pedido a Deus uma resposta, e Deus está dizendo: hoje é dia de destino para a tua vida. Destino é coisa boa, irmão, porque quando a gente tem o destino, a gente não fica perdido. Quando você sai de casa que você não tem o endereço, o que você faz? Hoje a gente bota lá no GPS. Então ele te dá o que? O destino ele vai te dar. Quando você coloca o destino, ele te dá o tempo e o caminho. Deus hoje vai responder duas perguntas para você: se é tempo, e também vai te dar o caminho. Oh, coisa boa! Nosso Deus é especialista em fazer isso. Por que Naamã precisava recomeçar? Porque ele precisava de destino, e a condição que ele estava simbolizava também um estado de limitação em todas as áreas da vida dele. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez você tenha olhado e você tenha dito assim: eu estou limitado, pastor. Parece que eu estou limitado, eu quero crescer e não consigo, eu quero avançar e não consigo, eu quero progredir e eu não consigo. Parece que até hoje a minha vida, sempre quando eu tento avançar, parece que eu dou um passo para frente e dois para trás. Deus está dizendo para você o seguinte: o seu estado de limitação termina hoje. Eu libero essa palavra com autoridade sobre a tua vida aqui, e eu digo para você que em todas as áreas da sua vida, Deus está dizendo para você que toda limitação, ela termina hoje em nome de Jesus. Pastor, eu tento fazer e não consigo. Tentava ou não consegui, a partir de agora vai ser tudo diferente. Pastor, eu abro um negócio, parece que vai, daqui a pouco volta para trás. Até hoje, 6 horas da tarde, a partir de agora, Deus libera uma palavra de destino sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Aleluia, aleluia. Essa questão de destino é tão extraordinário que nesse texto você vai ver 2 destinos. O primeiro destino, a moça vai dar. Qual que é o primeiro destino, pastor? A menina vai dizer assim: estivesse diante do profeta que está em Samaria. Eu vou liberar uma palavra aqui para você agora que Deus está falando no meu coração, que é o seguinte: que tem pessoas, essa direção de Deus para a tua vida vai vir talvez de pessoas que você nem imagina. Naamã nunca imaginou, nem num sonho, que o destino para a vida dele viria de alguém que ele jamais imaginasse que viesse. O destino para a vida de Naamã veio de uma menina, de uma jovem, de uma moça. Resumindo, posso ser bem específico aqui? O destino para a vida de Naamã veio de alguém que estava preso. Você sabe por quê? Não estou falando preso, cárcere, mas o destino muitas vezes talvez vai vir de alguém que está preso. Como assim, pastor? Preso numa situação, mas Deus vai usar esse momento de prisão dessa pessoa para liberar um destino sobre a tua vida. Meu Deus do céu! Deus com isso, Ele ensina para mim e para você que Ele pode usar a pessoa que está presa para dar destino para mim e para você. Como assim, pastor? Talvez uma pessoa que nem na igreja está presa no pecado, está presa talvez nas suas condições psicológicas, está presa talvez até numa enfermidade, mas naquele momento Deus vai usar aquela pessoa para liberar um destino sobre a tua vida. Então Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: não despreze talvez, muitas vezes, uma palavra até de alguém que está preso. Por quê? Porque Deus pode usar essa prisão para liberar um destino sobre a tua vida. Meu Deus do céu, pastor, eu não estou entendendo. Você é mais específico. Talvez você olhe e diz assim: estou preso nesse emprego, estou preso nesse trabalho, estou preso nesse lugar, e Deus dizendo: estou usando essa prisão para usar alguém para dar destino para a tua vida. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Isso aqui é tremendo, meu irmão. Isso aqui é extraordinário. Deus usou o copeiro para poder dar destino para José. E aqui José estava preso e o copeiro também, mas ele liberou o copeiro foi e depois deu um destino de liberdade para José.
Deus manda dizer agora o contrário do que eu falei até agora. Qual que é, pastor? Ele vai libertar pessoas para trazer destino para a tua vida. Ah, pelo amor de Deus. Porque Ele pode trabalhar com quem está preso, mas Ele trabalha com quem está solto. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e usa quem Ele quiser. Se Ele quiser, Ele usa quem está preso, mas Ele pode também libertar quem está preso, e quando Ele estiver solto, mandar te buscar e tirar você dessa prisão. Aleluia! Por quê, pastor? Tudo porque Ele tem um propósito de recomeço na tua vida. Então, se Ele quer recomeçar, Ele pode soltar aquele que está preso e soltar, e depois te dar liberdade. Ou Ele pode usar até aquele que está preso, porque Ele tem um propósito de recomeço na tua vida. Independente de quem está preso ou quem está solto, no final o propósito dele de recomeço vai acontecer na tua vida. E o liberto, o solto, vai ser você, tua casa, tua família, as tuas emoções, as tuas finanças, e o propósito de Deus para a tua vida. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Meu Deus, aleluia. Estou guardado por quem nunca perdeu. Você pode sentir Jesus aí? Você sente Jesus aí onde você está? Você sente Ele aí? Jeová Jireh, irás prover de novo. Sim. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Então a primeira palavra de destino é dada pela menina. Agora, qual é a segunda palavra de destino aqui? É dada pelo profeta. Se a menina falou, se ele estivesse em Samaria, sabe o que o profeta vai dizer? Vai para o Jordão. Porque Deus, Ele pode usar quem está preso, o improvável, mas Ele também pode usar um profeta na tua vida. Onde é que está aqui, pastor? Olha lá. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. 2 Reis 5:10. Olha lá. 2 Reis 5:10. Então a primeira palavra de destino foi dada por uma moça, mas a segunda palavra de destino foi dada por um profeta. O interessante é que se você olhar nessa linha do destino, se ele não escuta o primeiro conselho, ele não recebe o segundo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você sabe por que você não consegue receber o conselho final da tua restauração completa? Porque você não está aceitando nem o primeiro. Porque se ele não aceitasse o primeiro, ele não chegava no lugar ou o ambiente do conselho final. Deus está dizendo que Ele vai levantar pessoas ainda essa semana. Eu vou ser audacioso, porque eu estou sentindo uma graça de Deus, uma coragem de Deus aqui, uma liberação de Deus para falar isso sobre a tua vida. Deus ainda essa semana vai levantar pessoas que vai dar o primeiro conselho de destino para a tua vida. E o segundo, pastor, eu vou receber quando? Quando você aceitar o primeiro e chegar no destino, onde Deus terá mais uma que vai te dar o conselho final da restauração. Qual que é o conselho final da restauração? Que veio pelo profeta, e o profeta falou assim: vai e se lava 7 vezes no Jordão. Sabe o que significa Jordão, meu irmão? Jordão, ele é um rio que ele desce ali pelas montanhas de Golã até o Mar Morto. E ele é considerado o ponto mais baixo do planeta. Sabe o que significa isso? Quando você pega isso e pega o significado do Jordão, estava dizendo o seguinte, que Jordão é o lugar onde se desce. Então Deus estava falando assim para, aqui nessa linha de raciocínio do destino, estava dizendo assim: primeiro, você vai receber o conselho de alguém que você não conhece, que vai aparecer na tua vida e vai te mandar o primeiro destino. E o segundo você vai receber no caminho do primeiro destino, porque ele não tinha nem chego, mas já havia o conselho de Deus lá na frente para ele. Já estava preparado o segundo destino para ele. E quando ele chega em Samaria, ele vai receber o segundo destino. E o segundo é: vai para o lugar onde se desce. Como é que eu vou ser curado, pastor? Quando eu começar a aprender a descer. Quando é que vai começar na minha vida o processo de recomeço? Quando todo orgulho cair por terra e eu entender que eu preciso mergulhar no Jordão de uma vez por todas. Ah, meu Deus, isso aqui é extraordinário. Esse é o segredo
da restauração total. Esse é o segredo do recomeço total, é quando eu entendo esse destino final, e o destino final sempre será de humilhação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele se humilha, ele é o quê? Ele é o quê? Exaltado. Quando eu começo a me humilhar diante de Deus, ele começa o processo de exaltação, de cura e de restauração na minha vida, em nome de Jesus. Só quem precisa de destino aqui, dá uma salva de palmas e um glória a Deus bem forte para Jesus, amém? Maravilha! Agora, se ele precisava identificar que ele estava doente e precisava de destino, o que mais que ele precisava? Olha lá, 5:12, parte B. 5:12, parte D. Voltou-se e foi com indignação. Porque normalmente é assim que a gente recebe. Quando alguém fala que a gente tem que se humilhar, a gente fica indignado. É ou não é assim? Se falar que tem que se humilhar, a gente fica indignado. Mas se falar que é para se exaltar, é com a gente mesmo. Porque é assim, faz parte da humanidade. Então o que ele precisava? Ele precisava entender que ele estava doente e ele precisava de destino. Em terceiro lugar, ele precisava obedecer. O caminho do recomeço, ele só vai iniciar na nossa vida quando a gente começar a entender que a gente precisa obedecer. Eu preciso obedecer. Por que eu preciso obedecer? Porque a obediência é o caminho da cura. Anota aí para você botar no Instagram. Porque a obediência é o caminho da cura. Quando eu começo a obedecer, eu já começo a ser curado. Quando eu me proponho a obedecer aquilo que Deus está falando na minha vida, eu já começo a ser curado. Naamã, no primeiro momento, ele não quis obedecer, porque ele vai ficar indignado. E aí então, Naamã, ele vai oferecer alternativas para não obedecer. A primeira alternativa, ele vai dizer assim: não existe rio melhor? Porque a gente sempre vai dizer, não tem outro caminho? Será que não dá para fazer de outra maneira? Mas se Deus falou, faz do jeito de Deus, porque do jeito de Deus é melhor. Ele começa então a oferecer alternativa, para quê? Porque ele não queria mergulhar, porque mergulhar para ele então era uma humilhação. Então aqui eu aprendo uma coisa extraordinária, que o problema de Naamã não era o rio, o problema de Naamã é se humilhar. Porque para quem não quer se humilhar, não importa o ambiente, em lugar nenhum ele se humilha. Se o profeta tivesse mandado ele para um rio melhor, mais claro, mais limpo, no primeiro momento ele também ia falar que era humilhação. Por quê? Porque o ato de humilhar-se, de obedecer. Então o problema não é o lugar, porque gente desobediente, ele é desobediente em qualquer lugar. Você já viu aquela criança que você chega para ela e fala assim: nós vamos na casa de fulano, fica quietinho, não faz bagunça. Você acha que ele fica? Porque ele é desobediente. Então a desobediência dele manifesta em qualquer lugar. Porque gente que é desobediente, ele é desobediente em qualquer lugar. Ele às vezes até esconde por um tempo. O menino fica lá quietinho junto com o pai, mas daqui a pouco, quando o pai procura, ele já está fazendo arte. Porque a questão da obediência ou não é uma questão de caráter. O se humilhar ou não é uma questão de caráter. Quem não tem problema com isso, não importa o lugar, não importa onde, não importa a situação, ele vai fazer aquilo que Deus está pedindo para que ele faça. E Deus está falando conosco como igreja aqui nessa noite. Eu preciso liberar uma palavra aqui, meu irmão, com muita tranquilidade, que eu estou sentindo paz no coração para falar isso. Deus está dizendo que é chegado um tempo, é chegado uma época, é chegado um momento em que as pessoas que irão prevalecer, vão ficar de pé, para ser mais claro, são pessoas que são obedientes a Deus. Porque aqueles que não querem se humilhar serão os primeiros a ser derrubados. É os primeiros que caem, é aqueles que não resistem, é aqueles que não conseguem progredir. Por quê? Porque não tem humildade. A Bíblia diz que Jesus, ele se humilhou, ele esvaziou-se de si mesmo, e ele se fez de servo.
Mas o grande problema da igreja, não estou dizendo aqui nós, mas talvez lá para fora, é uma igreja que se exalta, uma igreja que não quer se humilhar. E Deus está dizendo, uma igreja curada é uma igreja que não tem problema. Se precisar se humilhar, ela se humilha. Se precisar obedecer, ela vai obedecer, porque ela sabe que Deus tem o melhor para ela. E o caminho da cura será sempre o caminho da obediência. Você pode aplaudir e glorificar a Deus? Aleluia! Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Fiz uma anotação aqui, eu quero compartilhar com você. Você sabe por que Naamã questionou a qualidade dos rios? Poderia ter ficado quieto, feito o que estava pedindo, já estava recebendo o destino. Aqui tem uma lição muito preciosa para nós, porque tem muitas pessoas que ela questiona a qualidade do destino. Mas tem que ser isso, mas tem que passar por isso, mas tem que recomeçar de novo, eu tenho que voltar lá, mas eu tenho que fazer isso. Naamã, ele questiona essa qualidade do rio, sabe por quê? Porque ele tinha mania de grandeza. E a sua expectativa não foi correspondida. Nós temos problema com isso muitas vezes, porque a gente projeta algo, e quando Deus não atende às nossas expectativas, e as nossas expectativas, elas não são correspondidas, a gente fala, esse destino não é de Deus. Você sabe por que a gente muitas vezes perde a oportunidade de ser curado? Porque a gente questiona a qualidade do destino. Você sabe por que a gente questiona a qualidade do destino? Exatamente por isso. Porque muitas vezes o destino que Deus dá para a gente não é a expectativa que a gente criou. Não é aquilo que a gente quer para nós naquele momento. Mas muitas vezes Deus nos dá esse destino que a gente não está esperando, justamente para operar o milagre e realizar a cura fora das nossas expectativas. É dizer para mim e para você, deixe as suas expectativas de lado e comece a obedecer e a ouvir aquilo que Deus está dando para você como destino nesse momento. Mas eu queria algo melhor. Eu queria uma oportunidade em tal lugar. Não, mas eu queria ganhar 15 mil por mês. Não, mas eu queria num lugar, num escritório onde tem ar-condicionado. Não, mas Deus poderia me dar pessoas melhor para trabalhar. Onde Deus me mandou, onde eu vim parar. Deus está dizendo, não questione o lugar do destino, porque o lugar não vai fazer aquilo que você precisa, mas é a obediência que vai gerar o milagre que você precisa. Sabe por quê? Porque muitas vezes no lugar onde a sua expectativa vai ser atendida, não terá a água suficiente para gerar um recomeço na tua vida. Às vezes é Deus dizendo, o que você quer não vai ser o suficiente para gerar aquilo que você precisa. Então, se eu atender a tua expectativa, você vai continuar doente. Se ele tivesse ido em outros rios, talvez limpo, esses rios não geraria aquilo que Naamã precisava. É Deus dizendo para você, todas as vezes que você questiona o lugar do destino que eu dou para você, você vai continuar doente, sangrando, e a sua cura nunca vai chegar e nem o seu recomeço. Mas se a partir de hoje você ouvir a Deus e obedecer, descansa o seu coração, porque no último mergulho você sai limpo. No último mergulho você sai curado. Então Deus está dizendo o que para mim aqui, Ailton? Ele está dizendo o seguinte: cancele, anule todas as suas expectativas, e a partir de agora comece a andar no destino que Deus te dá e na expectativa que Ele tem sobre a tua vida. Aí sim você vai recomeçar novamente, curado, sarado e sem sangrar na vida de ninguém. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Tá louco. Agora eu preciso fechar.
com essa última lição. Por que é que Naamã precisava recomeçar? E por que que eu também preciso recomeçar? 5,15, bota lá. 5,15, aqui tem a resposta, olha lá. Ó, parte B. Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Sabe quem está falando isso? Naamã. Agora o que? Restaurado. Eis que tenho conhecido. Sabe onde que ele conheceu? Nos mergulhos onde ele não queria dar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você sabe onde você vai conhecer o verdadeiro Deus de Israel? Naquela decisão que você não quer tomar. Ah, meu Pai do céu, eu vou ter que falar. Você sabe onde você vai conhecer o verdadeiro Deus de Israel? É no lugar que você teima em não ficar, e Deus está falando, é aqui que você tem que ficar. Ah, pelo amor de Deus, é no caminho que você não quer fazer, é na trajetória que você olha e fala, não, mas isso aqui vai contra, isso aqui vai ter que tirar, eu vou ter que me humilhar, não, mas eu vou ter que me humilhar diante dos meus amigos, não, mas as minhas expectativa é outra, e Deus está dizendo, quer ser curado, quer conhecer o verdadeiro Deus de Israel, então mergulhe onde você não quer mergulhar, ande onde você não quer andar, e sara onde você jamais imaginou que ia proporcionar uma cura na tua vida. Então agora a fala dele é outra, eis que tenho conhecido, é na água suja mesmo, é na humilhação mesmo, que eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. O que é isso, pastor? Esse aqui gerou o quarto motivo porque ele precisava recomeçar, e eu também precisamos. Põe na tela, sabe qual que é? Porque ele precisava testemunhar. Você sabe por que que Deus vai te dar destino que vai trazer cura na tua vida? Porque você vai precisar testemunhar. A nossa vida precisa ser uma vida de testemunho. Tem uma frase de São Francisco de Assis que diz o seguinte: pregue o tempo todo, se preciso for, use palavras. O que é isso, pastor? O meu testemunho vai pregar para a vida das pessoas. O meu testemunho não é falar, mas é o meu testemunho vai refletir e vai trazer cura para as pessoas. Agora aqui eu preciso fazer uma análise aqui, bem rápida aqui, ó, só para a gente terminar, que não tem problema, eu sou meio doidão, mas não tem problema, tá? Qual que é a análise, pastor? Imagina Naamã voltando para a terra dele. Agora, quem sabia que ele tinha lepra? Ué, cadê a doença? Esse testemunho vai rondar a tua casa. Aleluia. Esse testemunho vai ser uma realidade na tua vida. Mas ele não era um músico frustrado, agora está restaurado. Aleluia. Mas o casamento dele não estava quase acabando, não, agora foi restaurado. Não, mas ele não estava quebrado financeiramente, não, mas agora Deus abençoou a vida dele. Não, mas ele não estava quase cometendo um suicídio, não, mas agora ele está glorificando a Deus, dizendo que Deus é bom. Por quê? Porque o testemunho dele precisava ser contado. Você sabe por que eu e você precisamos de recomeço? Porque o processo final do recomeço vai ser o gerar de um testemunho que vai glorificar o nome de Deus. As pessoas olhar e dizer assim, agora ele está tocando como ele nunca tocou. Agora ele está testemunhando como ele nunca testemunhou. Agora a casa dele, o casamento dele, a vida dele é uma vida que nunca se viu desde que ele nasceu. Sabe por quê? Porque é o testemunho da palavra de destino que Deus vai liberar hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Onde você chegar, meu irmão, a tristeza vai embora. Ah, pastor, mas até aqui eu só tinha motivo para ficar triste. Deus está mudando a tua história e dizendo para você, hoje é uma oportunidade de recomeço na tua vida, e você precisa testemunhar. Agora aqui eu preciso dizer uma coisa aqui, só para a gente terminar. Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu só ver aqui, ó. Quando ele mergulha pela sétima vez, quer ver? Espera aqui, deixa eu ver aqui, ó. Desceu, pois, versículo 14. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Seguiu o destino
que o homem de Deus deu para ele foi: e a sua carne tornou como a carne de um menino. Em outra versão diz de uma criança, e ficou purificado. Você tem um nenezinho bem novinho aí do teu lado, cheira assim a cabeça dele, aquele cheirinho de criança. Você já viu a criancinha pequena? A criancinha pequena você fica cheirando ela o tempo todo. Por quê? Porque aquele cheiro de bebê é viciante. É o cheiro gostoso, é o cheiro do novo. A Bíblia diz que depois que ele desceu pelas 7 vezes, a carne dele se tornou como de uma criança. Aí agora eu quero fazer um paralelo para a gente finalizar. Antes alguém queria ficar perto dele? Sabe por quê? Porque a carne dele cheirava mal, lepra, podre. Mas agora que ele obedeceu e ouviu o destino, o cheiro dele é cheiro de criança. Posso falar uma coisa para você? Esse recomeço de Deus para a tua vida vai gerar um milagre de um cheiro viciante. Todo mundo vai querer ficar perto de você. Pastor, não, até quem não queria agora quer ficar perto de você. Até gente que cortava a volta da tua vida. Deixa eu dar uma cheirada lá, porque a carne, o cheiro, o testemunho desse homem me anima, me inspira, me dá vontade de recomeçar, me traz esperança. O testemunho desse homem me traz alegria. O testemunho desse homem me faz sentir novo novamente. Quando eu chego perto dessa pessoa, me dá vontade de recomeçar, me dá vontade de ir para cima, me dá vontade de fazer tudo novo, porque é o testemunho de um cheiro viciante. Posso falar algo sobre a tua vida? O que Deus vai fazer nessa nova etapa de recomeço na tua vida é algo tão extraordinário. Vai ter o aroma de um cheiro viciante. Eu queria que você se colocasse em pé. Não fiz isso em nenhum momento da pregação. Olha para quem lá diz assim: já estou sentindo o cheiro do novo na tua vida. Fala. Tem coragem de profetizar isso para quem está do lado? Já estou sentindo o cheiro do novo na tua vida. Diga. Já estou sentindo o cheiro do novo na tua vida. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio nisso. Você tem fé para crer nisso? Então comece nessa noite o mergulho da restauração.